Ler partituras é uma habilidade muito importante a se desenvolver para qualquer músico, pois através da leitura a gente consegue, além de executar uma música à primeira vista, a gente também pode estudar a estruturação musical com mais propriedade. Esse vídeo é o segundo de uma série que eu estou fazendo sobre leitura de partituras, mas você não necessariamente tem que assistir o primeiro vídeo para entender o que eu vou falar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar de um dos fundamentos que é essencial para você compreender se você quiser evoluir como um bom músico e como um bom leitor de música. Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, já me segue que você está na Escola de Música 1. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar aqui nesse vídeo, meu nome é Bertrand Leal e antes de começarmos o nosso assunto, eu gostaria de pedir para você dar um like. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, a gente está sempre produzindo posts, vídeos, sempre tomando muito cuidado para fornecer o melhor para você, tá? Pois bem, vamos lá. No vídeo passado a gente falou sobre a pauta musical e falou sobre as claves musicais, que a pauta funciona mais ou menos como um gráfico de notação, onde as notas grafadas em linhas mais abaixo são mais graves. À medida que a gente vai grafando notas em linhas superiores, as notas representadas nessas linhas tendem a ser mais agudas. Até aí, tudo bem. Qualquer coisa, se você quiser assistir, tá aqui no card. Nesse vídeo a gente vai falar sobre outro elemento que, em conjunto com o mapa fornecido pela pauta musical e pelas claves, fornece-nos a noção de contagem de tempo e a noção de proporção de tempo entre os elementos sonoros. Essas unidades de informação estão contidas nas figuras musicais. Antes de falarmos das figuras musicais propriamente dita, vamos falar sobre o que elas representam. As figuras musicais na pauta, elas representam quantidades de tempo de silêncio ou de som. Dessa forma, as figuras musicais elas são divididas em duas classificações. Existem as figuras de som, que vão representar tempos de execução, e as pausas, que vão representar durações de tempo em silêncio. Mas aí você deve estar pensando, tempos de som, tempos de silêncio, parece algo um pouco confuso de se estabelecer. Que tipo de tempo é esse? Esse tempo nada mais é do que a pulsação. Cada tempo é um pulso. Pulsos são contagens de tempo com duração regular que se repetem em um ciclo previsível. Um exemplo que eu gosto de dar, que é muito eficiente nas minhas aulas para compreensão da ideia de pulso, é a movimentação dos ponteiros dos segundos dos relógios analógicos. Você pode compreender que há sempre um movimento constante e previsível desse ponteiro, que se move uma vez a cada segundo. Dessa mesma forma, a gente estabeleceu como métrica de contagem de tempo a quantidade de pulsos estabelecido num período de 1 minuto. Dessa forma, a gente usa BPM para estabelecer as velocidades de pulsação, de forma que uma pulsação a 60 BPM ela vai estar em uma velocidade e uma pulsação a 120 BPM vai ter o dobro da velocidade. Dessa forma, até o tempo tem duração variável. Aqui, as figuras de tempo e de silêncio vão representar frações ou múltiplos desse pulso, de forma que a gente vai ter que estabelecer por meio da fórmula de compassos, que é um tema que a gente vai trabalhar em um outro vídeo. Por hora, basta saber que as figuras de som e de silêncio elas vão estar trabalhando com essa métrica, que é a pulsação, e que elas vão ter proporções de tempo constante, ao passo que a duração de tempo delas vai ser variável, dependendo do andamento adotado na composição, que é a velocidade em BPMs, e o compasso adotado. As figuras de som também são construídas por até 3 partes, que são a cabeça, que é basicamente uma bolinha branca ou preta, a haste e o colchete. Outra informação importante, e isso é fundamental para você entender: cada figura de som e a sua equivalente de silêncio possui um número característico.
esse número ele não pode ser confundido com a duração de tempo que elas executam dentro da pauta. Esse número vai ser muito importante para a gente poder estipular os compassos, que são um tema que a gente vai falar nos próximos vídeos. Por hora, é importante que você memorize esses números. Quando a gente chegar na explicação de compassos, toda essa estrutura vai fazer muito mais sentido. Pois bem, aqui eu vou apresentar e eu vou falar apenas das proporções entre as figuras musicais, que é fundamental você saber isso agora, tá? Pois bem, apresentados todos esses conceitos, vamos apresentar, enfim, as figuras musicais. A primeira das figuras que a gente vai apresentar é a semibreve. A semibreve, como figura de som, é representada por uma cabecinha, só uma bolinha mesmo. O número característico da semibreve é 1. A pausa da semibreve consiste em um pequeno retângulo de cabeça para baixo notado na quarta linha. Essa figura ela é a figura com maior valor em questão de duração de tempo e ela é meio que uma referência com relação ao valor das demais figuras, perfeito? A próxima figura que a gente vai apresentar é a mínima. A mínima possui número característico 2. Olha, semibreve 1, mínima 2. Ela é caracterizada como figura de som, como uma cabeça ligada a uma haste, de forma que a cabeça é branca, sem preenchimento. A figura de pausa correspondente é um pequeno retângulo aos moldes do retângulo da semibreve, só que este grafado acima da terceira linha da pauta. A duração de tempo de uma mínima é a metade da duração de uma semibreve. Portanto, a semibreve tem um dobro da duração de tempo de uma mínima. Perfeito? Semínima. Semínima é uma figura musical de número 4. A figura de som correspondente à semínima é parecida com a mínima, com o diferencial de que a cabeça ela é preenchida. A figura correspondente da semínima à pausa, ela é um pequeno desenho que o pessoal parece um pouco com 3 ou com um zigue-zague. É uma figura meio complicada. Você está vendo aí na tela. Essa figura tem a metade da duração de tempo de uma mínima. Vamos pensar agora no todo. Então, a semínima tem a metade da duração de tempo de uma mínima e uma mínima tem a metade da duração de tempo de uma semibreve. Colcheia. Colcheia é a figura musical de número 8. A figura de som que representa uma colcheia é a primeira que vai apresentar colchete em sua formação. Trata-se de uma cabeça ligada a uma haste que é ligada a um colchete. Essa figura musical, ela tem a metade da duração de uma semínima e ela tem um novo diferencial em relação às outras, porque sempre quando eu vou agrupar colcheias sucessivas, a gente costuma ligá-las pelo colchete, de forma a organizar grupos de notas que funcionam como extensões de uma pulsação. No vídeo em que eu falo sobre pulsação, a gente apresenta esses conceitos de forma mais clara, tá? O ideal é subdividir colcheias em grupos de 2 em compassos simples, tá? A pausa de colcheia, ela é como se fosse apenas o colchete ligado a uma haste. Semicolcheia. Semicolcheia é uma figura musical de número 16. As figuras de som a partir da colcheia, elas vão só aumentando o número de colchete. Aumenta-se o número de colchete e divide a duração de tempo pela metade. No caso aqui, a semicolcheia tem a metade da duração de tempo de uma colcheia. Recapitulando então, semicolcheia tem a metade da duração de tempo de uma colcheia, a colcheia tem a metade da duração de tempo de uma semínima, a semínima tem a metade da duração de tempo de uma mínima e a mínima, por sua vez, tem a metade da duração de tempo de uma semibreve. Quando a gente vai agrupar as semicolcheias, tendemos a unir os colchetes em agrupamentos de 4 semicolcheias, de forma que cada agrupamento some um pulso em compasso simples. A gente está falando aqui em compasso simples, tá? A figura de silêncio
ou pausa que indica a semicolcheia são dois colchetes ligados a uma haste. Falaremos agora da fusa. A fusa é a figura musical de número 32. A figura de som correspondente à fusa é uma cabeça ligada a uma haste que é ligada a 3 colchetes. Essa figura tem a metade da duração de tempo da semicolcheia. E a pausa também são 3 colchetes ligados a uma haste. Finalmente, a gente vai falar sobre a semifusa. A semifusa é a figura musical com o menor valor temporal, com a menor duração de tempo. Ela possui a metade da duração de tempo de uma fusa e a figura de som que representa uma semifusa é uma cabeça ligada a uma haste ligada a 4 colchetes. Enquanto a pausa de semifusa são 4 colchetes ligados a uma haste. Dessa forma, sintetizando todas as informações que temos até aqui, a figura musical de número 1 é a semibreve, que é a figura com maior valor temporal. A figura de número 2 é a mínima, que tem a metade da duração da semibreve. A figura musical de número 4 é a semínima, que tem a metade da duração de uma mínima. A figura musical de número 8 é a cocheia, e a cocheia ela tem a metade da duração de tempo de uma semínima. A figura musical de número 16 é uma semicolcheia. A semicolcheia ela tem a metade da duração de tempo de uma colcheia. A figura musical de número 32 é uma fusa, que possui a metade da duração de tempo de uma semicolcheia. E, finalmente, a gente tem a semifusa, que é a figura de número 64 e que tem a metade da duração de tempo de uma fusa. Muito bem, apresentadas todas essas figuras musicais, eu imagino que alguns de vocês têm algumas dúvidas com relação à duração de tempo. Muita gente acha que a semibreve ela tem a duração de 4 pulsos e isso não é uma informação tão precisa. A duração de tempo de uma figura musical vai depender da fórmula de compasso adotada na pauta. E esse tema ele é apresentado no vídeo que está aqui. O que você precisa saber? A duração de tempo de uma figura musical e, consequentemente, da sua pausa representa apenas uma ideia de proporção de valor entre as figuras. A duração de tempo exata ela vai ser estipulada pelo compasso e pelo andamento adotado na música. Então, galera, com todas as informações apresentadas, espero que esse assunto esteja muito claro na mente de vocês. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no nosso canal, curtir, visite nosso blog escolademusicaon.com e nos vemos em breve, hein? Muito obrigado e até a próxima. Falou!